Vamos de palpites para a 28ª rodada do Brasileirão. Temos dois jogos nesse sábado, dia 28 de setembro, e a rodada termina no dia 29, com jogos que podem mexer tanto na liderança, né, com Palmeiras e Botafogo que estão brigando de forma muito parelha pela liderança, até o Fortaleza, que agora só está focado no Campeonato Brasileiro, também pensando em lutar pelo título. Não dá para descartar o Fortaleza, apesar da queda dos últimos jogos. Na parte de baixo, na fuga contra o rebaixamento, temos times já precisando do resultado de qualquer forma. Corinthians e Fluminense com chance de sair do Z4, Vitória podendo voltar à zona de rebaixamento e outros times, inclusive, podendo aparecer lá, ficar mais próximos da zona de rebaixamento. Então, sem mais delongas, vamos pegar os palpites. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo que acontece no Brinco de Ouro e Campinas. O Verdão abre a rodada no sábado às 18h30. E para mim, por conta do foco só no Brasileirão, precisando do resultado, e encara um Atlético Mineiro que deve entrar com uma escalação mista, pensando na Copa do Brasil na semana que vem. Eu acho que o Palmeiras, jogando em casa, deve ter problemas, não deve conseguir uma vitória tão tranquila, mas vence pelo placar de 2-1. E um lado interessante, né, o Palmeiras, se conseguir confirmar esse resultado, pelo menos até as 9 horas, está líder do campeonato no sábado, que é o horário que começa o jogo de Botafogo e Grêmio. E aí, eu acho que o Palmeiras, mesmo vencendo o Atlético Mineiro, não vai terminar a rodada na liderança, porque eu imagino que o Fogão, mesmo oscilando em alguns últimos jogos, pode ter alguns jogadores desgastados pelo que foi a partida contra o São Paulo na Copa Libertadores, mas pega um Grêmio que perdeu por Criciúma no meio da semana, que vem oscilando também nos jogos, tá lutando contra o rebaixamento, com o Renato Gaúcho pressionado. Imagino que o Botafogo também, o jogo que acontece em Brasília, né, na Arena Mané Garrincha, o Botafogo leva melhor, vence a partida por um placar de 2-0, se mantiver, deve ter um primeiro tempo muito bom e oscilando na segunda etapa, que é o que vinha acontecendo com a equipe carioca. E a gente deve ter o Botafogo terminando a rodada novamente na liderança. E aí começamos com os jogos do domingo, 11 horas da manhã, temos Juventude e Red Bull Bragantino. Juventude também está naquele bloco dos times que estão ainda com problemas no rebaixamento, mas pega um Red Bull, que também está tropeçando demais. Essa partida, acho que é às 11 horas da manhã, termina empatada com placar de 1-1, que não vai ajudar nenhum dos dois times. São Paulo e Corinthians, clássico da rodada, clássico paulista, com dois times em situações diferentes. O São Paulo na parte de cima da tabela, mas eliminado da Copa Libertadores nas penalidades, não foi um baque pesado. O clássico sempre tem um peso. O Corinthians classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, classificado para a semifinal da Copa do Brasil, mas na zona de rebaixamento do Brasileirão. Jogo também em Brasília, então vai ter um problema por conta do gramado, já que acontece a partida entre Botafogo e Grêmio nesse sábado, dia 28. Então a partida do dia 29 do Clássico, acho que a gente vai ter alguns problemas, acho que o gramado pode acabar atrapalhando isso, além de prejudicar a parte técnica, deve ser ruim também para o próprio espetáculo. Eu não imagino que vai ser um grande clássico tecnicamente falando, e para mim termina com um empate de 1-1, que aí vai ser um resultado que não vai complicar nenhum dos dois times, mas também não alivia, pensando na continuação do Brasileirão. O São Paulo precisando dar uma resposta para a torcida depois da eliminação, e o Corinthians precisando fechar bem, querendo fechar bem o mês de setembro, por conta da briga contra o rebaixamento. Também às 16 horas temos Fortaleza e Cuiabá. E aí entra no que eu comentei aqui no vídeo. Acho que o Fortaleza, mesmo caindo de produção nos últimos jogos, é um time que pode entrar firme na luta pela liderança do Brasileirão. E acho que não perde a chance em casa. Vence o Cuiabá, que está lutando contra o rebaixamento, para mim, placar de 3-0 para o Fortaleza. Atlético Goianiense e Fluminense também, outro jogo das 16 horas. O Atlético lanterna da competição, o Dragão já está com 10 pontos de diferença por vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento. As chances hoje são chances matemáticas do Atlético Goianiense não ser rebaixado. Fluminense eliminado na Copa Libertadores, acabou perdendo para o Atlético Mineiro, uma partida que parecia que até o Fluminense conseguiria até a classificação. Vem a preocupação do rebaixamento, vem a preocupação de dar uma resposta, mas coloca o Atlético Goianiense, que é um time que está jogando muito mal. Então acho que o Fluminense, até pela recuperação que teve ao longo desse mês de setembro, vence fora de casa pelo placar de 2-1. Indo para os últimos dias, começando a reta final dos jogos, temos o Cruzeiro e Vasco, jogo às 6h30.
O Cruzeiro oscilando, caiu também, é outro time que chegou, inclusive demitiu o Fernando Diniz. Vai ser o primeiro jogo do Brasileirão do Fernando Diniz, demitiu o Seabra por conta de uma queda de produção. O Diniz ainda treinou pouco o elenco, então a gente não vai ver o Cruzeiro ainda da forma como o Diniz gosta de trabalhar. E o Vasco, que está em meio de tabela também, hoje é foco do Vasco tentar subir, e talvez daqui para frente pensar numa classificação até para uma vaga na Libertadores. Imagino também que esse duelo termine, seja outro empate na rodada. Acredito num placar de 2-2 entre Cruzeiro e Vasco. Internacional e Vitória. O Inter já também respirou bastante no Brasileirão, chegou a ter, depois das eliminações, depois de alguns problemas, começou a emplacar alguns bons jogos, está oscilando também na temporada como vários times, mas pega o Vitória, time que está também seriamente ameaçado pelo rebaixamento e que precisaria até conseguir, se o Vitória se conseguir o triunfo fora de casa, termina a rodada fora do Z4, mas eu não imagino que seja isso que aconteça. Acho que o Internacional em casa, pegando a equipe baiana, vence por um placar de 2-0, e aí o Vitória só vai ficar fora do rebaixamento. Vitória, nessa sequência de palpites, o Vitória voltaria para a zona de rebaixamento, porque eu imagino que o Fluminense vai conseguir deixar o Z4 por conta da vitória frente ao Atlético Goianiense. Fechando, ainda tem mais um outro jogo às 6h30, Bahia e Criciúma. Vem também o mesmo cenário. Bahia, outro time que chegou a estar em ponta de tabela, lutando por vaga na Libertadores, ainda luta por vaga na Libertadores, mas caiu de produção com o trabalho do Rogério Ceni, mas pega o Criciúma, outro time que também está lutando contra o rebaixamento. E jogando em casa, talvez o Bahia não, eu acho que o Bahia não deve ter tanta tranquilidade por conta da queda dos últimos jogos, mas é favorito e deve confirmar esse favoritismo por uma vitória magra pelo um placar de 1-0. E o último jogo da rodada, às 20 horas amanhã, no domingo, dia 29, temos Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo eliminado da Libertadores, com o Tite seriamente ameaçado, Copa do Brasil na próxima semana. É uma grande dúvida como que vai ser o cenário do Flamengo para essa partida, porque você tem, precisando dar uma resposta, tá? Fora da Libertadores, o Flamengo precisaria voltar a vencer para voltar a sonhar com o título Brasileirão, e hoje não é a realidade. O Flamengo, para mim, acho que hoje é um dos times que não luta pelo título, tem que melhorar muito no Brasileirão. O Tite ameaçado, pensando talvez até na Copa do Brasil, mas pega um Atlético Paranaense que também vem mal, foi eliminado, perdeu, acabou foi derrotado pelo Racing, foi eliminado assim de forma categórica da Copa Sul-Americana, luta contra o rebaixamento, troca de técnico. O Flamengo nessa partida consegue evitar o pior, consegue dar uma resposta para a torcida, apesar de vários jogos ruins também da equipe rubro-negra. O Flamengo vence essa partida pelo placar de 2-1. Então é isso, galera. Imagino que, pelos meus palpites, nós devemos ter o Botafogo firme na liderança, mas com Palmeiras e Fortaleza seguindo ainda firmes na luta pelo título. E na zona de rebaixamento, entre os clubes que estão lutando contra o Z4, os clubes que estão no Z4, para mim, acho que o Fluminense acaba saindo das últimas posições dessa rodada por conta dos tropeços dos adversários. É isso, galera. Palpites da 28ª rodada do Brasileirão chegando ao final. Abraços.